Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical e que nós possamos mais uma vez estar dispostos a ouvir a voz do Senhor. Amém? Que é isso que nós estamos fazendo aqui, é por isso que nós estamos aqui. Essa semana, no meio de uma conversa ali com alguns amigos, a gente estava falando sobre de que forma a igreja ela tem trazido impacto para a sociedade hoje. A igreja de modo geral. De que modo que nós temos sido relevantes realmente no mundo lá fora. De que maneira nós temos impactado as pessoas que estão lá fora. E nós chegamos à conclusão de que nós não estamos. Simplesmente nós não estamos. Porque nos falta base. Porque nós temos, se nós pararmos para pensar na maneira como as pessoas olham para a igreja hoje, né, o não crente, a maneira como o não crente olha para nós hoje, eles vão ter muitas conclusões, diversas conclusões. Mas geralmente não é a conclusão que deveriam ter. Né, muito vão se falar sobre igreja, sobre polêmicas que igrejas se envolvem, sobre diversas coisas, sobre envolvimento político, né, tomando muitos partidos, né, na maioria das vezes, enfim. Mas aí, né, no meio da conversa, nós discutindo ali, conversando sobre, nós falamos, mas como então que nós podemos ser relevantes então para a nossa sociedade hoje? O que nós temos que fazer então como igreja para isso? E nós chegamos à conclusão que a igreja ela só será relevante para a sociedade, a igreja ela só levará impacto para a sociedade verdadeiramente a partir do momento em que os pais estiverem educando seus filhos no caminho do Senhor, sem abrir mão das verdades do Evangelho. A partir do momento em que nós, como igreja, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nós não abrirmos mão de pregarmos verdadeiramente o Evangelho que salva, o Evangelho que restaura, o Evangelho que prega transformação de vida. Porque a partir deste momento, quando de dentro, né, nós começarmos esse trabalho, ao sair lá fora, será algo consequente. Né? Quando nós começarmos uma transformação que vem de dentro para fora, quando nós estivermos diante do ímpio, quando nós estivermos diante de uma sociedade que vive contra aquilo que nós cremos, as nossas ações, as nossas atitudes, elas consequentemente levarão impacto para essas pessoas. Consequentemente, nós estaremos mostrando a verdadeira face da igreja para as pessoas e estaremos sendo relevantes. Né? Muito mais do que as nossas ações práticas, ações sociais que devem continuar a ser feitas, né? Mas nós precisamos mostrar de fato o porquê que nós somos motivados a ter esse tipo de ação, né? A fazer esse tipo de coisa. Isso só vai acontecer quando a chama do Evangelho verdadeiramente queimar nos nossos corações, no coração dos nossos filhos, ali dentro da nossa casa. E a partir disso, então, nós seremos uma igreja forte e relevante, certo? E é por isso que se torna tão importante este momento aqui. Por isso que é tão importante a Escola Bíblica Dominical. Por isso que é tão importante nós nos empenharmos em entregar de fato toda a nossa atenção, entregar de fato todo o nosso carinho para momentos como esse, onde nós estamos sendo expostos à palavra. Porque é daqui que nós vamos tirar o alicerce, é daqui que nós vamos tirar a base que vai nos sustentar. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, que se dispuseram mais uma vez a estar aqui, e que no nome de Jesus isso possa frutificar nos corações dos irmãos, para que lá fora nós sejamos diferentes, para que lá fora a luz de Cristo de fato resplandeça em nós, através de nós, e assim mais vidas reconheçam que precisam do Senhor. Amém? Bom, semana passada então nós falamos um pouco
daquele espaço de tempo que há entre o sexto e o sétimo selo, ali do Apocalipse, né? Que está no capítulo 7, que surge a questão dos 144 mil, enfim, nós falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos entrar no capítulo 8, que vai iniciar a descrição das 7 trombetas. O capítulo 8, ele vai falar sobre as 4 primeiras trombetas. Tá? E é nisso que nós vamos focar hoje. Aqui nós vamos falar e tentar explicar um pouco o significado de 2 interpretações, como nós sempre fazemos, em relação às 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Tá? Então você já abriu aí a sua Bíblia, né? Em Apocalipse capítulo 8. Vamos ler. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu, durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então perceba que a abertura do 7º selo, ela só causa silêncio no céu. Né? Um momento de apreensão, meia hora, em que tudo fica em completo silêncio. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as suas orações, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra, foi queimada a 1/3 parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas do mar. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como tocha, caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e 1/3 parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Ok? Então esse é o capítulo 8, né, a descrição das 4 primeiras trombetas. As 7 trombetas do Apocalipse, assim como todos os outros eventos que nós já vimos, elas também trazem muita discussão pelo fato das interpretações diferentes que teólogos, estudiosos e, consequentemente, nós, como igreja, também acabamos tendo no decorrer das nossas vidas, dos nossos estudos, enfim. Então, seria quase que impossível, em um estudo só, nós focarmos em cada uma delas e explicarmos cada uma delas, né? Então, nós vamos focar em 2, né, como nós fazemos na maioria das vezes, que são as 2 principais posições e interpretações para as 7 trombetas aqui. A primeira interpretação que nós vamos falar é a interpretação que talvez seja de maior consenso dentro da igreja no decorrer do tempo, que vai dizer, né, que as trombetas elas se referem ao período da grande tribulação, ok? Então, quem adota uma visão e uma leitura futurista do livro do Apocalipse, né,
que são os pré-tribulacionistas. Todo mundo lembra o que é a interpretação futurista? É que fala sobre o futuro, né? Coisas que ainda vão acontecer. Todo mundo lembra quem são os pré-tribulacionistas? São aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, quem tem essa interpretação e essa visão a respeito do livro do Apocalipse, vai entender também. Eu sempre estou repetindo isso, irmãos, para ficar gravado na nossa mente, justamente. Então, essa parcela de pessoas que creem dessa forma vai entender que o livro do Apocalipse ele acontece, né, de forma cronológica, ou seja, os seus acontecimentos vão sucedendo um ao outro, né? Não são situações paralelas que acontecem simultaneamente, como seria a outra interpretação. Então, essa é a interpretação, começaria ali a partir do capítulo 4, entendendo que os eventos do Apocalipse, eles vão acontecer de forma gradativa, né? De forma sequencial, e é aquilo que está reservado para o período da grande tribulação. A maioria também dos estudiosos que defende aqui essa posição, eles vão acreditar que o período final ali da tribulação, ele tem 7 anos, e o início desses 7 anos de tribulação vai acontecer depois do arrebatamento. Por isso que são os pré-tribulacionistas. Então, sob esse pensamento aqui, as 7 trombetas que são tocadas neste momento, elas não vão ter, assim, muito mistério para se interpretar, porque é uma leitura mais literal. Então é uma leitura que interpreta que, de fato, tudo que está sendo escrito aqui é o que vai acontecer de forma literal mesmo, ok? Então nós não vamos ter tantos problemas para interpretar aqui as 7 trombetas, visto que a interpretação é o que está aqui mesmo, tá? Então, nós lemos só as 4 primeiras, mas, como ela tem uma interpretação mais literal, já dá para a gente descrever aqui o que cada uma significa, né, das 7. Então, para essa interpretação, a primeira trombeta ela vai mostrar toda a vegetação sendo queimada por conta de uma chuva de granizo, né? Algumas traduções aí provavelmente vai estar saraiva, mas que significa a mesma coisa. E esse granizo misturado com fogo e sangue, tá? Então é uma chuva de granizo, fogo e sangue que cai sobre a terra e destrói toda a vegetação. A segunda trombeta mostra a mortandade, ou seja, é uma morte em massa, né? Que acontece de forma coletiva, de forma repentina, da terça parte dos seres que vivem no mar, ok? Então, morreriam a terça parte dos seres que vivem no mar. A terceira trombeta, quando ela tocar, acontecerá então a contaminação da terça parte dos rios e das fontes de águas potáveis. Então, perceba que primeiro foi atingida a terra, depois o mar e os seus seres ali, que vivem ali, e agora as fontes de águas potáveis, de águas doces, né, vamos dizer assim. A quarta trombeta vai mostrar que todo o espaço sideral ele é abalado, ele é atingido de certa forma, fazendo com que o brilho da terra perca ali, ou diminua a sua duração, tanto do sol como da lua, como das estrelas. A quinta trombeta mostra que uma praga de criaturas semelhantes ao gafanhoto, né, segundo alguns futuristas aqui, literalmente vai picar as pessoas. Vai causar dano físico às pessoas. Isso, obviamente, vai trazer muito sofrimento, muita dor, enfim. Mas, dentro dessa quinta trombeta, também tem uma parte ali dos estudiosos nessa interpretação que vai dizer que esses gafanhotos, eles representam demônios aqui. Então, não seria um animal, propriamente dito, mas demônios mesmo que irá atacar as pessoas. E trazendo morte, trazendo destruição também. A sexta trombeta, ela vai mostrar que anjos terríveis que estavam presos ali no rio Eufrates, eles serão soltos para matar a terça parte da humanidade, dos homens. E a sétima trombeta, ela abrange
todos os julgamentos que estão descritos nas 7 taças, que nós vamos ver posteriormente. Os últimos, né, que são os últimos eventos realmente que se estendem ali até a volta de Jesus, ok? Para quando ele voltará e vai estabelecer o seu reino milenar, quando ele vai reinar por 1000 anos na terra. Então isso aconteceria após a 7ª trombeta ser tocada aí, segundo essa interpretação. Então essa daqui é a interpretação mais presente no meio da igreja, vamos dizer assim, hoje em dia, né, nos nossos dias, que é uma leitura do pré-tribulacionismo, uma leitura futurista de coisas que ainda irão acontecer, né, e que foi introduzida nas igrejas muito por conta da expansão do pentecostalismo, né, no meio das igrejas, que traz realmente essa visão, essa leitura, tá? Nós vamos ver então agora a próxima interpretação, que para mim, né, é a que faz um pouco mais de sentido diante do tipo de leitura que nós temos do livro do Apocalipse, né? Porque fica muito evidente, se você lê o Apocalipse de forma literal, tudo isso daqui que eu te falei faz sentido nessa primeira interpretação. Se você lê o livro do Apocalipse segundo o gênero literário que ele foi escrito, ou seja, a forma de escrita que ele tem, você vai olhar para esses acontecimentos e você vai procurar encontrar o simbolismo e a explicação para essas coisas. Então tudo vai depender do tipo de posição que você tiver. Para mim, a leitura que faz mais sentido do Apocalipse é essa leitura que nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais para interpretar e para entender sobre o que o texto está falando. Não é uma leitura totalmente literal, tá? Por quê? Justamente porque quando nós usamos essa interpretação mais literal, nós ignoramos completamente a forma como o livro foi escrito. Nós ignoramos os seus símbolos, nós ignoramos os seus números, nós ignoramos, enfim, todas as alegorias que aparecem ali, que nós precisamos entender sobre o que está falando, tá? Então, a segunda interpretação, que é essa que nós vamos ver agora, que é a que para mim faz um pouco mais de sentido, ela vai falar que as 7 trombetas, ela fala sobre acontecimentos que estão presentes no nosso dia, coisas que vêm acontecendo neste tempo presente, né, que nós chamamos da presente dispensação, tá? Este tempo que nós vivemos, o hoje. Então, geralmente, os estudiosos e os teólogos que defendem essa interpretação, eles vão adotar um tipo de leitura do Apocalipse de recapitulação, de rever todos os eventos que acontecem, um a um, olhando para eles como sendo os mesmos eventos, os mesmos acontecimentos, mas sendo enxergados, interpretados de perspectivas diferentes, de ângulos diferentes, ok? Isso aqui então significa que a mesma história ela é contada e repetida várias vezes, porém de forma progressiva, ou seja, à medida em que as coisas vão acontecendo, elas vão ficando mais fortes, elas vão ficando mais evidentes, mais claras, para que nós possamos entender realmente que o fim está chegando, ok? Então, as 7 trombetas, elas vão aparecer aqui após os 7 selos, né? E é importante nós entendermos que isso não representa, então, uma sucessão cronológica, tá? Mas simplesmente um ângulo diferente, uma forma diferente de interpretar o que está acontecendo com a humanidade. E falando especificamente aqui sobre as 7 trombetas, nós podemos dizer que elas falam de um juízo parcial sobre o mundo. E o sofrimento, no caso, que acontece ao ímpio, ao incrédulo, em resposta às orações da igreja. Nós lemos lá no versículo 5, se eu não me engano, versículo 4: E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, nós podemos perceber aqui que
o que está acontecendo é em resposta ao clamor da igreja, em resposta ao clamor do povo de Deus, ok? Então, as trombetas, elas vão expressar aqui uma advertência que Deus traz ao mundo que persegue a igreja. É a advertência de Deus, né? É o juízo de Deus caindo sobre um povo que persegue aqueles que são de Deus, né? A noiva escolhida de Deus. É um momento que acontece, que termina com o anúncio do fim, lá no Apocalipse 11, versículo 15, que diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui finaliza. Então, resumidamente, nós podemos dizer que os selos, eles vão mostrar o sofrimento da igreja sendo perseguida pelo mundo, ou seja, conta toda a história deste tempo, deste período que nós vivemos, e dando ênfase ali em todo o sofrimento que a igreja já passou durante todo esse tempo e ainda sofre, né, dando ênfase na volta de Cristo, onde o sofrimento da igreja vai terminar. E quando nós paramos para pensar, irmãos, desde o momento em que Jesus estava aqui estabelecendo a sua igreja, a igreja já estava sendo perseguida. A igreja já estava sofrendo as consequências da perseguição do mundo. Já as trombetas, isso os selos, tá? Os selos então dá ênfase para o sofrimento da igreja. Já as trombetas vai contar a mesma história, só que mostrando o sofrimento do mundo agora. Em resposta à oração da igreja que sofre, em resposta à oração da igreja que foi perseguida, foi atingida e clamou para que o Senhor os livrasse, para que o Senhor os protegesse, certo? Que é outra coisa que nós podemos ver acontecer de forma clara no decorrer da história. O cuidado e a proteção de Deus para com o seu povo. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das dores, dos sofrimentos, das perseguições, nós continuamos aqui, não é verdade? Nós continuamos firmes diante da palavra, diante daquilo que o Senhor tem, né, nos ensinado, estamos aqui. Então nós podemos ver claramente no decorrer da história, tanto a igreja sendo perseguida, como Deus trazendo proteção e cuidando do seu povo de forma conjunta, né? As duas coisas acontecendo de forma paralela aqui. Então nas 7 trombetas, o juízo ele é parcial, né, que atinge o mundo. O juízo total ele vai estar descrito na seção das 7 taças que nós vamos ver ainda. A seção do selo ali, dos 7 selos, ela é interrompida, né, por um espaço de tempo, que é aquele interlúdio que nós falamos, entre o 6º e o 7º selo, o que também acontece aqui na seção das 7 trombetas. Nós vamos ver depois, um pouco mais à frente, nos capítulos 10 e 11, que é o espaço de tempo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Um detalhe muito interessante para nós avaliarmos aqui, é que as trombetas elas são divididas em 2 grupos. Né? Nesse primeiro capítulo aqui, nós vamos ver da primeira à 4ª trombeta, que são acontecimentos que ferem mais, vamos pensar assim, o mundo externo, né? a criação de modo geral, e as 3 últimas vão atingir o homem, né, de forma mais direta, de forma mais clara ali. Então nós podemos dizer que essas 4 primeiras trombetas, elas atingem os ímpios em seu formato físico, ali em sua forma física, e as 3 últimas vai atingir os ímpios, talvez no seu íntimo, no seu interior, né, trazendo perseguição, trazendo angústia, uma angústia interna e trazendo morte também, consequentemente. Então elas vão indicar uma série de calamidades que vão atingir o homem de todas as formas possíveis, tá? Porque também quando a criação ela é atingida, ela é afetada de alguma forma, nós também somos afetados de alguma forma. Ainda que não de forma direta, mas indiretamente isso nos afeta. Isso pode nos afetar em relação à economia, por exemplo, né, que se há escassez, por exemplo, de alimento, qual que é a consequência disso no mercado? O preço aumenta. Né, o que deveria acontecer ao contrário, acontece aí, o preço aumenta, está faltando, fica mais caro. Né, porque supervaloriza o produto, certo?
Então, de certa forma, nós seremos atingidos, aqui no caso, né, o homem ele é atingido de qualquer forma. Então, o fato aqui das trombetas, elas trazerem esse juízo parcial, vai demonstrar que o objetivo principal aqui dessa série de juízos é chamar o homem ao arrependimento. Justamente porque ele está sendo castigado, ele está sendo, de certa forma, torturado, né? Então, isso serve para que o homem perceba a sua insignificância, a sua dependência de Deus, e para que ele tenha a possibilidade, pelo menos, de se arrepender, né? De voltar os seus passos para um caminho de arrependimento, entendendo que ele precisa de Deus, ele precisa de Jesus. Então, é a ira de Deus sendo manifesta, porém, a graça de Deus também sendo. Porque ele está punindo, ele está trazendo consequências ruins ao homem, mas ao mesmo tempo ele está dando tempo, chance e oportunidade para que o homem se arrependa dos seus pecados e volte para os caminhos do Senhor. Só que isso nós vamos ver que lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 20, diz assim, ó: o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então nós percebemos que mesmo diante da graça de Deus sendo aqui depositada sobre a humanidade, né, uma graça que traria a possibilidade do homem ainda se arrepender, ele não se arrependeu. Ele simplesmente permaneceu vivendo com seus ídolos, vivendo com aquilo que ele criou em seu coração, com os seus próprios deuses, né? Não apenas Deus na maneira como nós adoramos, mas o homem ele tem muitos e muitos deuses dentro de si que ele adora, que ele venera, que ele prioriza na sua caminhada. Então nós percebemos que mesmo diante de todas essas circunstâncias, desses flagelos, como diz aqui o versículo 20 do capítulo 9, o homem ainda assim não se arrependeu. Ok? Então aqui agora na sequência nós vamos tentar interpretar essas 4 primeiras trombetas, segundo essa interpretação que nós estamos avaliando agora, tá? A primeira vai estar lá no versículo 7. Versículo 7 vai dizer assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então, na primeira trombeta aqui é descrito uma tempestade de granizo, de fogo e de sangue. E essa aqui, ela seria então uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que afligem a terra, que acontecem na terra e que caem sobre a terra para castigar os ímpios e para anunciar que não se pode perseguir a igreja do Senhor e diante disso ficar impune. Não se pode viver em pecado, não se pode viver em um mundo de pecado e não se arrepender disso e viver de maneira impune, né? Nessa interpretação aqui então, esses desastres eles vão acontecendo desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então aqui no versículo 7 nós podemos ver que essa expressão, e foram atirados à terra, tiradas à terra, isso vai significar que essas calamidades, essas questões que acontecem, esse juízo aqui, ele está sendo controlado do céu. Não é algo que acontece de maneira esporádica assim, não. Foram atiradas à terra. De forma clara, foi algo que foi lançado, jogado à terra, para cair aqui sobre este mundo. Então significa que alguém tem o controle sobre isso. E esse alguém nós sabemos que é Deus, né? O Senhor que governa todas as coisas, que é soberano sobre tudo, sobre todos os acontecimentos. É Ele quem manda essas coisas e elas acontecem. E talvez aqui você já possa enxergar um problema com essa interpretação, que vai ser o seguinte: mas essas questões que acontecem, né, que vêm acontecendo, elas não atingem só os ímpios. Elas acabam atingindo também o crente, vamos dizer assim. Só que diante dessa questão, irmãos, diante dessa realidade, nós precisamos dar um passo atrás
e pensar de uma maneira talvez um pouco mais racional, no que representa a morte para o crente. Ok? Por quê? Para o crente, a morte, ela não é um castigo, é um prêmio. Para o crente, a morte é um prêmio. Então, ainda que nós vejamos calamidades acontecer, ainda que nós vejamos desgraças acontecendo com o crente, e o crente perdendo esta vida, né, e sendo atingido talvez meio que por tabela, né, com esses desastres, nós precisamos nos lembrar de qual é o destino do crente. Então o castigo da morte que vem para o não crente é muito diferente do que vai acontecer com o crente. Então, de fato, quando essas coisas acontecem e ferem o ímpio, ele vai colher fruto da sua forma de viver. Ele vai colher fruto da sua vida de pecado, né, que ele não se arrependeu dos seus pecados e não foi encontrado por Cristo. Ou seja, ele vai para o inferno. Ponto final. O crente, ainda que humanamente falando, irmãos, é porque nós estamos em uma dimensão diferente e nós não temos talvez a capacidade de enxergar da maneira como Deus está enxergando. Talvez nós vemos, como aconteceu aqui, perto de nós aqui, né, que nós podemos sentir isso um pouco mais perto, um bebê recém-nascido morrer, às vezes nós até questionamos, mas Deus, por quê? Só que nós nos esquecemos para onde ele foi, do lugar onde ele está. Nós vemos várias situações ruins acontecendo com pessoas crentes, piedosas, que têm uma vida de entrega, de fidelidade a Deus, e essas pessoas às vezes até chegando a morrer. Isso nos traz um impacto, isso nos traz uma revolta, uma frustração muitas das vezes. Mas nós nos esquecemos de que forma Deus está recebendo essas pessoas, né? E então, quando nós pensamos em situações ruins que acontecem, que levam o crente a óbito, à morte, nós não podemos nos esquecer que ele está indo se encontrar com o Pai, que ele está indo de fato para o seu lar definitivo. E eu te garanto que se essa pessoa tivesse a oportunidade de olhar e conversar com um de nós, neste momento em que ele está lá, ele ia dizer para nós: me deixa quieto aqui que eu estou bem, vai viver aí tua vida, vive direitinho, para você chegar aqui comigo. Ou você acha que alguém que morre, que se encontra com Cristo, sente o mínimo desejo de voltar? Eu acho que não. Então, quando nós pensamos nessas questões, irmãos, nós não podemos nos esquecer do lugar, da estadia que o crente recebe no momento que ele morre, no momento da sua morte. Amém? A segunda trombeta, então, o versículo 9: o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui João ele vai descrever de forma simbólica uma montanha que está ardendo em chamas, né, e é lançada sobre o mar. Mais uma vez, algo que vem de algum lugar e que é lançado, que é jogado, atirado no mar. Mais uma situação clara de que Deus está controlando todo este momento. E essa questão, ela vai atingir as criaturas do mar, mas não só as criaturas do mar, vai atingir também as embarcações que estão ali. Ok? Então nós vimos o primeiro juízo atingindo a terra seca e agora o segundo juízo atingindo o mar. Essa trombeta, ela vai descrever aqui todos os desastres então que ocorrem ou que já ocorreram no mar. Ok? E esse julgamento aqui, ele se mostra um pouco mais severo já do que o primeiro, porque ele não atinge apenas os seres que vivem no mar. O texto diz que ele atinge as embarcações que estão ali também, né? Terça parte das embarcações. E se há embarcações, nós podemos entender que há pessoas.
né? As embarcações não estão lá navegando sozinhas, né? Existem tripulações, pessoas ali fazendo parte daquele momento. Então, esse juízo ele ficou um pouco mais sério, um pouco mais pesado já. Então, essa descrição aqui também mostra a amplitude dessa destruição que a segunda trombeta ela vai causar. Justamente porque ocorrem desastres na natureza, desastres ecológicos, mas também desastres econômicos, desastres com o homem também, tá? Porque, só para pensar, muitas pessoas vivem daquilo que o mar dá para elas. Muitas pessoas. Talvez nós não tenhamos essa dimensão, vivendo aqui no interior de São Paulo, muito longe do mar, infelizmente, mas muitas pessoas vivem do que o mar entrega para elas. Então você imagina agora, 1/3 do que o mar tem, morrendo, simplesmente desaparecendo. Fome e miséria na casa de muita gente, tá? E isso fica evidente para nós nos nossos dias. Quantas vezes nós já ouvimos falar de uns tempos para cá de tsunamis que atingem o oceano? E essas águas invadem cidades, invadem casas, pessoas morrem, pessoas perdem tudo que têm. Então, uma situação que nós já vemos acontecer nos nossos dias. A terceira trombeta, então, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Olha só, essa trombeta então, Jesus ele utiliza as águas doces, as fontes das águas, né, de água potável, algo que é essencial para o ser humano, algo que é essencial para a vida humana, e ele faz disso um instrumento de destruição contra o ímpio também. Então, na primeira trombeta nós vimos a vegetação sendo atingida, a terra sendo atingida. A segunda trombeta nós vimos os mares sendo atingidos, e na terceira trombeta nós vemos a água doce, a água potável, aqui as fontes, né, dos rios, das águas, serem atingidas. A simbologia que esse versículo, que essa trombeta traz, de uma estrela caindo, significa algo realmente impactante, algo forte, né, algo de certa forma até assombroso para nós. O nome da estrela é Absinto, que é o símbolo de algo amargo e venenoso. Eu fiz uma breve pesquisa aqui, só para a gente ter um pouco mais de tato com essa questão aqui do absinto. O absinto é uma bebida alcoólica destilada que tem um sabor amargo e forte. Ela é feita a partir da mistura de algumas ervas específicas, juntamente com uma infusão em álcool neutro, o que geralmente traz um alto teor alcoólico. Uma das substâncias que é extraída nessa infusão, que está presente em uma das ervas utilizadas no preparo do absinto, uma erva que se chama losna, é uma substância tóxica que, se ingerida em grandes quantidades, podem causar convulsões e outras complicações à saúde. Por conta disso, a bebida foi proibida em diversos países. Tá? Então, com essa descrição aqui, o texto está querendo dizer que um grande sentimento de aflição, um sentimento amargo, tóxico, ele tomará conta do coração do homem, né? Mostrando que esse juízo aqui, ele é mais severo ainda do que os dois primeiros, onde a morte de pessoas, ela já está explícita aqui, né? Já está sendo mencionada de forma clara. E nós podemos ver isso acontecendo de maneira muito clara também nos nossos dias hoje. Perceba que algo simples, algo comum, que nós abrimos uma torneira e temos à nossa disposição, pelo menos aqui nós temos essa condição de ter a água, algo
que às vezes nós até banalizamos o uso dela. É usado justamente este símbolo para mostrar que essa situação será a causa de dor, de morte, de intoxicação, o texto vai dizer, né? Então, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, nós também somos capazes de enxergar diversos exemplos de situações pequenas, simples, banais, na grande maioria das vezes, mas que acabam levando o homem, em alguns momentos, até mesmo à morte. Pensa, por exemplo, numa simples discussão de trânsito. Algo pequeno, algo bobo, algo que pode ser resolvido com um pedido de desculpas. Algo que pode ser resolvido dando a preferência para o outro. Isso hoje se torna motivo de morte. Uma simples bobeira que nem aconteceu um acidente. As pessoas saem de seus carros, e algumas vezes armados, vão lá e matam outra pessoa. Percebe que é algo completamente pequeno, algo banal, algo comum, algo simples, que se torna motivo de um grande sofrimento. E nós podemos citar milhares de outros exemplos. Né? Pai matando filho, filho matando pai. Coisas que não tinham como acontecer. Se você parar para pensar no grau, no vínculo que existe entre familiares do mesmo sangue, se matando por herança, por discussões simples de serviços domésticos, agressões de marido contra sua esposa por causa de coisas completamente sem sentido. Então nós já estamos vivendo isso também nos nossos dias. Coisas simples, coisas pequenas, que poderiam ser para o nosso bem, acabam se transformando em situações que traz amargura aos nossos corações. E muitas das vezes essa amargura acaba causando até morte. Ok? A quarta trombeta então, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então nessa quarta trombeta, 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas são atingidos. Aqui estão incluídos então todos os males que acontecem e que são ocasionados por conta de um mau funcionamento dos corpos celestes. Vamos pensar assim. Da mesma forma como acontece então com a vegetação, com o mar, com as águas doces, os astros também, eles são instrumentos nas mãos de Deus que anunciam o seu juízo. Nesse caso, uma escuridão ela será iniciada por toda a terra, representando justamente momentos sombrios que haveriam de vir. E para pensar comigo. Eu já dei esse exemplo, eu já citei isso algumas vezes, mas se nós olharmos o que o mundo era há 20 anos atrás, sem dúvida alguma nós vamos falar que hoje as coisas estão muito piores. Concordam? Então isso significa que uma escuridão começa a surgir sobre as nossas vidas. Situações ruins, geralmente, elas são aqui exemplificadas na Bíblia como lugares escuros, lugares sombrios. Nós falamos de trevas e pensamos naquilo que é mal, naquilo que é ruim. Então, se nós pensarmos em como era, e vamos mais longe ainda, vamos pensar aqui, nos mais experientes aqui, quando tinham lá seus 10, 15 anos de idade, como era a vida? Como eram os relacionamentos, como se davam, como aconteciam. É óbvio que tinham problemas, claro. Mas se nós pensarmos no que era e no que é, existe uma devassidão muito maior nos nossos dias. E a tendência é que isso piore. Porque é óbvio, se há 40 anos estava bom, isso foi piorando, até chegar onde nós estamos, a tendência é que continue a piorar. Porque a Bíblia nos mostra isso. E isso se comprova, irmãos, no versículo 13. Que diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra
por causa do som das trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte: tá ruim, mas vocês não sabem o que está por vir. Tipo isso, se alguém chegasse em você, quando você tinha os seus 15 anos de idade, e te falasse, ó, você acha que está ruim hoje? Porque a gente sempre acha que está ruim, a gente nunca acha que está bom. Você acha que está ruim hoje? Você vai falar, eu acho. Mas você não sabe o que está por vir. É isso, é um alerta. Aqui, um dos maiores teólogos que nós temos vivos hoje, que se chama D.A. Carson, no seu comentário aqui sobre o Apocalipse, nesse versículo, ele interpreta a águia, que está mencionada aqui, como um símbolo de destruição e da morte que acompanham a ira de Deus. Então ele argumenta que essa águia, ela era um símbolo muito comum na literatura e na cultura judaica da época, que servia para indicar desastres que aconteceriam, para indicar problemas que viriam e que devem acontecer. Ele também vai sugerir que a águia aqui, ela pode representar a rapidez também com a qual essas coisas vão acontecer. Que é outra coisa que nós percebemos de forma muito clara, é que aparentemente os dias estão cada vez mais curtos. Talvez porque nós estamos fazendo cada vez mais coisas, né? Nós estamos enchendo o tempo que nós temos, né? De forma cada vez mais, né? Cada vez nós colocamos mais coisas para fazer. Então os dias estão mais curtos. Cientificamente falando, já foi comprovado também que os dias estão mais curtos, estão durando menos. Então, essa agilidade também pode estar sendo vista aqui na representação da águia. Então, além dela representar a destruição que está por vir, ela representa também a agilidade com que isso vai acontecer. Para ele também, a linguagem aqui usada dos 3 ais aí, que a águia diz, serve para indicar o aumento da intensidade do juízo de Deus que está por vir. Quando você se machuca, você fala, ai, é sobre isso que está dizendo aqui. E isso é repetido 3 vezes, justamente para dar ênfase, para mostrar que o sofrimento que vai vir é muito mais forte, muito mais pesado do que esse que vocês já estão vendo. Então muitas coisas piores ainda estão por acontecer. Entre a quarta e a quinta trombeta, então aqui está esse versículo. Então, irmãos, existe aqui um anúncio, né, de que aquilo que está por vir será ainda pior do que o que já está acontecendo. E de forma gradual, as coisas elas vão acontecendo, se tornando mais fortes e mais evidentes. Percebe aqui que também existe uma sequência de acontecimentos, como tem na visão pré-tribulacionista, aqui também. Porém, a diferença é que, para a visão amilenista e pós-tribulacionista, essas coisas elas vão se repetindo. Elas vão se repetindo e aumentando a intensidade. Vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais evidentes. Não que são coisas diferentes umas das outras. Justamente, irmãos, porque se nós analisarmos tudo que nós vimos até agora, os selos, enfim, nós podemos perceber que são coisas iguais acontecendo. Né? Deus mostrando ali o sofrimento do povo, da humanidade. Primeiro nós vemos o sofrimento da igreja acontecendo, mas por que o sofrimento da igreja está acontecendo? Porque existe uma perseguição, existe um ataque. E ao mesmo tempo que esse sofrimento acontece, Deus protege o seu povo também. Então são situações que vêm acontecendo de forma gradual, até chegar no seu ápice, que será de fato quando Jesus vai voltar. Então é lógico que existe uma sequência aqui. E quando nós pensamos, no exemplo que eu acabei de dar, no que era e no que é, nós conseguimos ver isso acontecer. Então você fala assim, nossa, mas antigamente os filhos tinham muito mais respeito com os pais. E com o tempo isso foi piorando. Isso foi diminuindo, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Né? Até nós chegarmos ao ponto de começar a ver filhos matando pais. Pais matando filhos. Então assim, começou a bagunçar. Começou a perder o sentido, começou a perder a lógica aqui. As coisas estão começando a ficar ruins realmente. E a tendência é que fiquem mais. Tá? Então isso aqui é um indicativo de que o texto
ele relata o nosso tempo presente, o que nós estamos vivendo. Como eu sempre comparo aqui, todos nós conseguimos perceber isso de forma muito clara, justamente usando esse exemplo. Então o versículo 13, ele está justamente aí para mostrar e para alertar que da quinta trombeta para frente, o negócio vai ficar sério. Vai ficar bem pior e bem mais pesado, mais difícil de lidar. E que não só isso, são coisas que acontecerão repentinamente. Porque nós não conseguimos ter, irmãos, a dimensão. Sabe quando você tá analisando realmente esse exemplo de como era e como está, e você fala, mas quando que isso mudou? Por que isso mudou? Por que antes era assim e agora não é mais? E a gente fica procurando motivos para isso, né? A influência do mundo, da cultura, das amizades, dos relacionamentos, enfim. A gente fica procurando os motivos, mas a gente nunca consegue chegar lá. Porque as coisas vão acontecendo sem que a gente tenha domínio e controle sobre elas. Quando a gente vê, já está. Quando a gente percebe, já está tudo da pior maneira possível. Isso é acontecer de forma repentina. É quando você não tem controle, domínio, e quando você não vê aquilo acontecendo, simplesmente acontece. Ok? Então, diante desse suspense que o versículo 13 deixa para nós terminamos a nossa aula de hoje, e no próximo domingo nós entramos então na quinta trombeta, e vamos entender o que representa ela. A quinta, sexta, aí nós vamos pular os capítulos 10 e 11 ali, para falar sobre a sétima trombeta que está lá na frente. Tá? E depois nós voltamos para os capítulos 10 e 11, para falar sobre aquele espaço de tempo também, entre as duas trombetas. Ok? Então é isso.